Êxodo 17, e o verso 15. Pelo que Moisés edificou um altar, a qual chamou Jeová Nissi. Repetindo, pelo que Moisés edificou um altar, a qual chamou Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. A igreja pode repetir comigo: o Senhor é a nossa bandeira. Só os homens: o Senhor é a nossa bandeira. Só as mulheres. Toda a igreja: o Senhor é a nossa bandeira. Pai, obrigado. Tudo que o Senhor confiou a mim, Pai, na tarde desse dia, que eu consiga transmitir com graça, com unção, Pai. Que toda barreira, distração, Pai, caia por terra, e que a Tua palavra possa sair da minha boca e possa edificar, alimentar, redarguir, corrigir. Essa é a minha petição, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos e nós agradecemos. Amém, amém, amém. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi. Essa declaração ela foi feita por Moisés, quando Deus, de maneira milagrosa e extraordinária, deu vitória a Israel diante dos amalequitas. Os amalequitas eram inimigos, pastor Mateus, incansáveis, traiçoeiros, e Deus, Ele dá a vitória para Israel. Todo mundo aí conhece as mãos de Moisés. Elas foram levantadas, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia. Quando as mãos de Moisés abaixavam, os amalequitas começavam a ganhar. E por meio de uma ação milagrosa, extraordinária, Deus ele vai dar a vitória a Israel. Moisés, ele vai erigir um altar, e esse altar é para preservar. Guarde bem isso. Moisés queria preservar a intervenção divina em favor do povo hebreu. E ele vai declarar: o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. E eu estava lendo Flávio Joséfo, historiador hebreu do século I. Ele vai dizer que quando Moisés ele declarou: o Senhor é a nossa bandeira, Moisés estava dizendo que Yahvé, repita comigo, Yahvé é aquele que faz coisas para mim. Yahvé é aquele que faz coisas para mim. Yahvé é aquele que faz coisas para você. Yahvé é aquele que faz coisas para nós. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E a minha pergunta é:
Afinal de contas, o que é uma bandeira? Para que serve uma bandeira? Infelizmente, muitos que dizem ser cristãos, muitos que dizem professar o cristianismo, não atentam para essa declaração, Marli. Muita gente fala, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a paz. Mas o que significa? O Senhor é a minha bandeira. Afinal de contas, o que é uma bandeira? A bandeira, Yuri, é um dispositivo, é um símbolo que representa uma nação, um estado, um município, uma cidade, uma organização. A bandeira, ela é uma representação, mas ela também pode, olha aqui para mim, ela pode representar uma ideologia ou uma mensagem. Eu vou repetir. A bandeira também ela representa uma ideologia ou uma mensagem. Por exemplo, a bandeira branca. Não tem nada escrito nela, Washington. Mas quando alguém levanta uma bandeira branca, aquela bandeira branca representa o quê? A paz. Ou então, a rendição. Pastor Mateus é viciado em Netflix. Filme de guerra. Tá lá. No meio da guerra, o exército está perdendo e quer acabar a guerra. O que ele faz? Bandeira branca. É paz. Chega de guerra. Nós nos rendemos. A bandeira branca é símbolo da paz. E a bandeira preta? A bandeira preta, ela era temida, irmã Roseli, quando na época dos navios piratas, todo navio pirata tinha uma bandeira preta. E quando alguém via aquela bandeira preta de longe, já ficava apavorado. Por quê? Sabiam da índole dos piratas, que roubavam, matavam e destruíam tudo o que eles podiam destruir. A bandeira branca é paz, a bandeira preta, terror, pirata. Eu poderia também falar, já que é minha área, tem gente que levanta, até no nosso meio, não vou contar quem é, a bandeira do calvinismo. A bandeira do calvinismo é levantada. Não vou contar, é o pastor Mateus. É a bandeira dentro da faculdade de teologia. Não, eu levanto a bandeira do calvinismo. Outros levantam a bandeira do arminianismo. Eu sou seguidor, defensor de João Armínio. E por aí vai. Eu poderia também falar a bandeira do arco-íris. Hoje está famosa. Tem até pastor levantando a bandeira do arco-íris. Essa bandeira, ela representa um movimento LGBTQI, a mais não sei das plantas aí, e põe sigla aí. É uma bandeira que representa um segmento. Agora escute. Nos últimos anos,
no nosso país, a polarização política fez muita gente, até eu cometi esse pecado. Aliás, não vou falar pecado. Até eu falei isso em 2018. Esse ano eu não falei mais. Mas muita gente falou. Muita gente escreveu no Instagram, no Facebook. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Tem gente que transformou isso num ato profético. Foi para as ruas, foram para as praças e reverberavam: a nossa bandeira jamais será vermelha. E tem muita gente dentro da igreja travando duelos ideológicos, partidários. E eu vou falar o que Deus comunicou hoje. Eu estava em oração, clamando a Deus, e Deus falou comigo: um cristão genuíno só tem uma bandeira, que é o nosso Senhor. Ai, irmão, eu sei, pastor Mateus, eu sei que existem bandeiras de causa nobres. Existem bandeiras de causas nobres. Eu poderia citar, algumas são bacanas, Washington. Há bandeiras de causa nobre, mas a nossa, você pode levantar a mão direita aí. Levanta a tua mão direita aí. Você pode dizer igual Moisés: Jeová Nissi, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é o nosso ideal. Ele é a razão da nossa vida. E é Ele que nos dá a possibilidade de conquistar coisas. Tudo que você tem. Nós cantamos aqui hoje, Josi: tudo vem de ti, Senhor. A nossa vitória vem dele. A nossa vida vem dele. A nossa saúde vem dele. A nossa família vem dele. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a nossa bandeira. Ele é Jeová Nissi. Ele é. Tem gente que está trocando, olha, e tem gente trocando, Roberto, o Senhor pelo bolsonarismo. Tem crente trocando o Senhor pelo bolsonarismo. Quando eu vejo crente chamar Bolsonaro de mito, Jesus, isso é idolatria. É idolatria. Bolsonaro não é mito. Bolsonaro não é minha bandeira, assim como Lula também não. Tem gente, pastor, trocando a nossa bandeira pelo lulismo. O lulismo é uma bandeira também. Mas Moisés, pastor Mateus, ele vai erigir o altar e ele vai declarar: o Senhor é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é, irmã Nailda, Ele é a nossa bandeira. Hoje, escute bem, hoje é o meu aniversário. 41 anos. Estou novo. 41.
Agora, olha aqui. No dia do meu aniversário, Deus falou comigo. Quem crê em Deus ainda fala. Deus falou comigo agora. E eu queria rapidamente, porque hoje é ceia, eu queria contar. Queria que você não conversasse. Eu queria contar alguns testemunhos para elucidar por que o Senhor é a minha bandeira. A Duda me mandou uma mensagem e me fez chorar, viu, Dudinha? O Yuri me mandou uma mensagem também que me fez chorar. Porque falaram do amor que eu tenho pela palavra. Hoje não é apenas o meu aniversário. Hoje é o dia da Bíblia. Eu perguntei no último ensaio para a equipe de louvor e nem o Coroinha soube me responder. Hoje é o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é dia da Bíblia. E eu sou apaixonado e eu posso declarar que o Senhor é a minha bandeira. Por que, pastor Silas? Por que o Senhor é a minha bandeira? Jeová Nissi. Êxodo 17 e verso 15. Sabe por quê, pastor Mateus? Porque o Senhor é o nosso escudo. Quem nos guarda não é Bolsonaro, não é exército, não é a polícia militar. Quem guarda a nossa entrada e a nossa saída é o Senhor. É Ele quem guarda, é Ele quem guarda, é Ele quem livra, é Ele quem protege. Ele é o nosso escudo. Eu já contei aqui na igreja, mas alguém não ouviu. E a irmã Jacinta está recém-chegada aí, eu vou contar. Sabe quando você está no primeiro amor? O primeiro amor a gente ora mais, a gente jejua, eu não tinha nem barriga, jejuava mais, orava mais, e eu vivia, pastor Mateus, eu achava que se eu não orasse, se eu não jejuasse, que Deus não ia usar. E como eu pregava, Ricardinho, meu amigo, como eu pregava em muitas igrejas que tinha manifestação de demônio, eu morri de medo de ir pregar despreparado. Irmão, cada igreja eu já fui expulsar demônio em Jesus amado. E aí eu estava lá em casa e eu orava, e de repente uma voz veio e falou assim: vai lá na favela do Vietnã. A favela do Vietnã ficava aqui entre a estação São Gabriel e o Minas Shopping. Era um lugar terrível. E para ir na favela, eu tinha que passar pelo matadouro do bairro Suzana. E quando eu estava indo lá, de repente, de noite, já estava anoitecendo, Cláudio, de noite, eu estou passando na rua do matadouro, em frente do matadouro, do lado esquerdo, Roberto, tinha um boteco. Não sei se você lembra, sei que é o rei dos botecos aí da região aí, tinha um boteco. Quando eu estou passando em frente ao boteco, diante de Deus, veio um camarada e colocou um 38 na minha cabeça. E falou assim:
eu odeio crente. E eu com a Bíblia na mão. Aí quando ele falou, eu odeio crente, eu já comecei a olhar isso, Jesus, me guarda, tem misericórdia de mim. Aí ele olha para mim e fala assim, sabe o que eu vou fazer agora, rapaz? Eu estou indo ali no alto do Suzana matar um crente da quadrangular. Aí eu falei, não, mas eu não sou da quadrangular, não. Eu não sou da quadrangular, não, mas eu estava frequentando a quadrangular na época. Eu estava meio emburrado com o pastor da Assembleia, aí eu estava frequentando a quadrangular. Aí eu falei, mas eu não sou da quadrangular, não. Ele falou, eu vou lá matar ele. E acho que vou matar você junto. Aí eu tomei coragem e perguntei, irmã Isabel, por que você vai matar ele? Aí ele falou assim, você acredita que esse crente passou agora perto de mim, apontou o dedo e falou que eu estou no caminho errado. Eu fui lá em casa, peguei o revólver e vou lá matar ele, porque eu não aceito que homem nenhum diga que eu estou no caminho errado. Você acha que eu estou no caminho errado? É, porque não é você. A minha perna tremia. E ele, com um revólver na minha cabeça, ele falou, você acha que eu estou no caminho errado? Aí por isso é importante uma vida de oração. Meia hora antes eu estava com o joelho dobrado na minha casa, ouvindo a voz de Deus. E Deus falou comigo assim, calma, tem saída. Eu sou o seu protetor, eu sou o seu escudo. Aí na hora o Espírito Santo me deu a resposta. Eu olhei para ele e falei, não, você não está no caminho errado, não. O crente da quadrangular mentiu. Você não está no caminho errado. Aí ele abaixou o revólver. Como? Eu não estou no caminho errado, não. Você está com medo de morrer. Eu falei, não. Você não está no caminho errado. Você está no caminho certo. Só tem um detalhe. Você está na contramão. O céu está para um lado, você está indo para o outro. O caminho não está errado, não. Está errado, é a direção que você está andando. Aí ele olhou, parou diante de Deus. Começou a lacrimejar. E a falar, é verdade, você está certo. Jogou o revólver, caiu ajoelhado e disse, eu quero fazer o retorno agora. Eu quero fazer esse retorno agora. Eu estava na direção certa, agora eu estou na direção errada. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso escudo. É Ele que nos dá vitória. É Ele que faz coisas na nossa vida. Você pode aplaudir a Ele. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. 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 Segundo lugar, por que o Senhor é a nossa bandeira? Irmã Jacinta, é Ele que é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Sabe por quê, Tonho? Porque
Ele é a razão da nossa existência. Quem te deu vida não foi Bolsonaro. Quem te deu vida não foi Lula. Quem te deu vida não foi Alexandre de Moraes. Quem te deu vida é o Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho Washington até hoje. Eu sei quantas vezes eu preguei aqui. Eu tenho uma planilha que é atualizada quase que diariamente. E hoje eu estava vendo quantas vezes eu já dei o meu testemunho. Quantas vezes eu já dei o meu testemunho. E hoje eu coloquei lá, no dia do meu aniversário, quantas vezes eu já dei o testemunho meu, Rosa? 457 vezes. 457 localidades. Alguns eu repeti, igual o pastor Mateus na antiga igreja, era um tal de eu querer eu contasse o testemunho toda vez que eu ia lá. Lá eu contei umas 3 ou 4 vezes, mas é raro isso acontecer. Eu dei o testemunho 457 lugares. E quase todos os lugares o Yuri dali já decorou de cor. Eu usava Atos 17, onde Paulo diz assim: esse Deus, ele nem tampouco é servido por mãos humanas como que necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Quem te dá é Deus. A vida foi Ele que deu, a respiração foi Ele que deu, todas as coisas foi Ele que deu. Aí Paulo vai dizer: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Por que o Senhor é a nossa bandeira? Porque nele vivemos, porque nele existimos, porque nele nos movemos. Você está se movendo? Só de você chegar aqui é porque ele te trouxe aqui. É ele que é a nossa bandeira. Eu estava olhando, pastor Mateus, 457 vezes. Uma delas, meu pai está ali. Meu pai está de testemunha ocular. Eu fui dar o testemunho, Cristina, na Igreja Católica do Nova Suíça. Não vou contar quem. Um pastor amigo meu foi convidado, pulou fora. Ah, não, eu não sei falar perto de padre, não. Vai lá no meu lugar. Eu falei: vamos embora, vamos embora, vou falar. Cheguei lá, meu pai junto comigo, o padre me chamou. A igreja fica ali perto do Cefete. Quando eu chego, o padre me chamou. Meu pai, que esse jeitão dele é direto, né? Meu pai olha para o padre: você vai deixar uma promessa de Deus se cumprir hoje? Aí o padre deu aquela... Aí o padre me chama e fala assim: ô pastor, você quer pregar primeiro ou depois de mim? Eu olhei para ele e falei: ô padre, eu sou formado em engenharia. Matemática eu sei um pouquinho. E eu aprendi na matemática
que a ordem dos fatores não altera o produto. Não interessa se eu vou pregar antes ou depois. O que interessa é que eu vou pregar. Aí o padre, eu no lugar do padre, eu faria a mesma coisa. Ele colocou eu primeiro. Porque ele deve ter pensado, eu vou deixar esse pastor primeiro, se ele pisar na bola, depois eu venho e corrijo. Eu faria a mesma coisa. Deixa eu falar primeiro, você fala depois. E eu comecei a pregar dentro da igreja católica. E eu preguei lá, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Sabe por quê? A minha bandeira é o Senhor. É Ele que eu tenho que falar. É nele que eu me movo. É nele que eu existo. É nele que eu acredito. E eu preguei. O padre me deu microfone na mão do pastor. É um perigo. O padre me deu meia hora, eu falei 40 minutos. Tomei 10 minutos do padre. Quando eu devolvi o microfone para ele, ele estava meio amarelo, meio assim, extasiado. Aí ele pega o microfone e ele diz assim, aleluia, nada mais a falar, bem-aventurado é aquele que ouviu, que foi pregado aqui no altar hoje. Vambora! E ele mandou o povo levantar para ir embora. Mateus, fizeram uma fila dentro da igreja católica para me orar por eles, perto do padre, e veio uma senhora já de idade, do tamanho da irmã Terezinha, e ela grita, eu estou 20 anos nessa igreja esperando essa palavra. Ai, irmão, ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Você tem ele, deixa eu falar. Você que é bolsonarista deveria ser apaixonado para falar não do Bolsonaro, para falar de Jesus. É dele. Ele é a nossa bandeira. Ele é maior que Lula, que Bolsonaro, que Alexandre. Ele é maior, ele é incomparável. Ele é, pastor Mateus. Tem gente que está apavorado. Ah, que será de nós sem Bolsonaro? Irmão, o que será de nós sem Jesus? É sem ele. Olha o que Mateus leu aqui. Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o TSE, nem o STF, nada pode. Você pode levantar a mão direita e dizer, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é Jeová Nissi. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Eu fico olhando, irmãos. Ser pastor, Ricardinho, não é fácil, não. Às vezes eu prego aqui, eu vejo o povo distante, frio. Tem gente que quando está no altar quando senta, aqui não, né? Aí eu estava lembrando, ...41 anos de vida, Raimundo. 21 anos pregando. Eu fui desenganado pela medicina.
Eu tive paralisia cerebral. Eu já contei para a Lara, que está aqui, a minha filha, já contei para o Yuri. O professor do Yuri estava querendo colocar coisa na cabeça dele quando ele tinha a idade da Lara. O Yuri chegou lá em casa pequenininho e falou assim, meu professor falou que Deus não existe. Dá uma prova que Deus existe. Eu falei para o Yuri, a prova está aqui na sua frente, Yuri. Segundo a medicina, não era para mim estar andando, eu estou andando. Segundo a medicina, não era para mim estar falando, eu estou pregando. Porque nele nós existimos, porque nele nos movemos, porque ele é a razão. Aí, pastor Mateus, eu vou citar o nome aqui, porque nenhuma igreja, o que vocês têm aqui, quase toda semana, eu fui pregar, eu fui dar o testemunho, Rosa. Pensa numa igreja pobre. Pensa numa igreja pobre. A irmã me ligou e falou, pastor, o nosso sonho é trazer o senhor aqui na igreja. Quanto que o senhor cobra para vir aqui? Quando eu falei que não cobrava nada, ela deu um grito. Porque ela tinha tentado levar os pregadores lá e todos estipularam um valor. Aí eu virei para ela e falei, o que Deus fez na minha vida não tem dinheiro que pague. Eu sou apaixonado em poder fazer a obra. Mas eu vou contar, viu, Cristo? Marcou a minha vida. Tem 3 anos, vai fazer agora em janeiro. 3 anos isso. Quando eu cheguei lá, eu não acreditei. Para eles me levarem lá, a igreja fez uma rifa para me dar a gasolina. Que eu falei, eu não cobro, me dá o que a igreja puder ir. Eu nunca cobrei. Eu desafio um pastor falar que eu estipulei valor. E aí eu falei o que a igreja puder, mas eu não imaginava que a igreja era pobre. Pobre. Pastor Mateus ficou indignado aí que eu preguei na igreja grande esses dias aí. A igreja me deu R$30, não me deu nem. Eu teria vergonha de dar R$30 para o pregador. Tem igreja que é mercenário mesmo, mesquinho, mas tem igreja que é generosa. E eu cheguei lá, os irmãos fizeram uma rifa para pagar a minha gasolina. Sabe o que foi a rifa? Uma garrafa de Fanta e um frango. Você tem que ver a alegria dos irmãos quando o pastor lá divulgou que ia sortear a garrafa de Fanta e o frango. E ele perguntou quem contribuiu para trazer o pastor aqui. Eu chorei copiosamente. Aquilo marcou a minha vida. Aquilo ali foi Deus falando comigo, olha, se não fosse eu na tua vida, é Ele que é a nossa bandeira, é Ele que nos dá, é Ele que nos dá. A oferta eu ganhei foi um queijo, biscoito de polvilho, laranja. Mas eu voltei para casa mais crente,
Porque aquele povo estava sedento por ouvir a palavra, por ouvir o que Deus fez na minha vida e despertar da graça. A nossa bandeira não é vermelha, não é preta, não é amarela. A nossa bandeira é o nosso Senhor. Ele é a nossa bandeira. Aleluia! Aleluia! Para me encerrar, eu encerro aqui. Por quê, Rogério? Porque o Senhor é a nossa bandeira. Repita comigo, por quê? Ele faz para mim, faz por mim o que ninguém poderia fazer. Ele é a nossa bandeira, porque o que Ele faz por nós, ninguém poderia fazer. Oh, Cláudio, se não fosse Jesus, você estava a hora dessa? Manhã? Na rua. Você não ia ter casado com a Roseli, Cláudio. Não! Ô, Lourdes, se não fosse Jesus, Lourdes, se não fosse Jesus, Nodinha, você estava beijando a mão do Chico Xavier até hoje. É, ele não, mas a alma penada dele já aparece aí. Ei, Tonho, Raimundo, se não fosse Jesus. Irmã Jacinta, se não fosse Jesus. Marli, se não fosse Jesus, Marli, seu casamento não estaria de pé, Marli. Irmã Terezinha, se não fosse Jesus. Marcos, se não fosse Jesus. Despertar da graça, se não fosse Jesus. Você pode ficar em pé.